Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou continuar resolvendo a prova de auxiliar de saúde bucal do concurso da VUNESP aplicado na Prefeitura de Sertãozinho. Então, se você está resolvendo essa prova, tem outros vídeos com as questões anteriores e posteriores, tá? Vamos para a questão 19, que acho que é a quarta questão da prova. Em uma pesquisa feita com 600 jovens, constatou-se que a razão entre o número de jovens que trabalham e estudam e o número de jovens que só estudam é 1:3. Se 10 jovens que só estudam também começarem a trabalhar, a razão entre o número de jovens que trabalham e estudam e o número de jovens que só estudam passará a ser... Veja, eu vou dividir essa enunciado em duas partes, eu vou usar só o primeiro parágrafo, tá? Em uma pesquisa feita com 600 jovens, constatou-se que a razão entre o número de jovens que trabalham e estudam e o número de jovens que só estudam é 1:3. Só isso. Pensa comigo. Tem 600 jovens. Segundo o enunciado, alguns trabalham e estudam. Mas aqueles jovens, os outros, né? Eles só estudam. E o total vai dar 600 jovens. E a outra informação. A razão entre o número de jovens que trabalham e estudam para os jovens que só estudam é igual a 1:3. Essas duas informações formam um sistema de equações. Resolvendo o sistema, eu sei quantos trabalham e estudam e quantos estudam. Aí nós voltamos para ler a segunda parte do enunciado, ok? Bom, como nós vamos fazer para resolver isso? Aqui na segunda equação, ela tem uma proporção. Então, nós vamos multiplicar aplicando a propriedade das proporções. E nós vamos escrever o seguinte: quantidade de jovens que estudam é igual a 3 vezes a quantidade dos que trabalham e estudam. Só multipliquei. Vou pegar essa segunda informação aqui, essa que está em vermelho, e vou substituir na primeira equação. E eu vou encontrar o seguinte: quantidade de jovens que trabalham e estudam mais 3 vezes a quantidade de jovens que trabalham e estudam, só troquei, tá? Só substituir. É igual a 600. Então, 4. A gente está muito acostumado a usar x, tá? 4x, aqui eu estou usando duas letras, trabalham e estudam. Só para eu me lembrar o que significa isso, mas você pode usar x, igual a 600. Divido tudo por 4 e são 150 jovens que trabalham e estudam. Se são 150 que trabalham e estudam, são 450 que somente estudam, certo? Como eu sei disso? Total são 600 jovens. Então, eu tenho 150 aqui e tenho no grupo dos que só estudam 450. Agora, eu vou para a segunda parte do enunciado. Se 10 jovens que só estudam também começarem a trabalhar, 10 jovens que só estudam vão passar para outro grupo. Então, aqui vai ficar 440, porque eu vou tirar 10 e vou passar para outro grupo, que vai passar a ficar com 160 jovens. Se isso acontecer, a razão entre o número de jovens que trabalham e estudam, a razão entre os que trabalham e estudam para os que só estudam será. É isso que o enunciado quer saber. Quantos que trabalham e estudam? Trabalham e estudam 160. Que só estuda 440. É isso. A resposta é essa aqui. Mas não existe essa razão. Então, nós temos que simplificar. E como que nós vamos fazer para simplificar?
Nós vamos dividir numerador e denominador dessa razão aqui, dessa fração, pelo número que você quiser. Então, eu posso dividir por 10, vai dar 16,44. Posso dividir por 2, posso dividir por 4 e assim por diante. Vou dividir por 4. Vai dar 40. E 440 divididos por 4, 110. Aí eu vou dividir por 10. E se eu dividir por 10, vai dar 4 e 11. Agora, então, eu já tenho a resposta. Vai ser letra B. Vamos para a próxima questão. Uma criança ganhou um pacote de balas mastigáveis e, após contar o número total delas, concluiu que comendo 5 balas por dia, teria balas por N dias. Mas se comesse 3 balas por dia, teria balas por 8 dias a mais. Em qualquer das duas situações, todas as balas do pacote seriam consumidas. O que muda é a quantidade de dias, tá? Se essa criança comer somente 2 balas por dia, o número de dias necessários para consumir todas as balas será... Então, vamos voltar aqui no enunciado. Essa criança diz que come 5 balas por N dias e vai acabar o pacote. Isso quer dizer que são 5 vezes N a quantidade de balas. Se ela comer num dia só, ela tem 5 balas. Mas se ela comer em 2 dias, ela vai ter 10 balas. Em 3 dias, são 15 balas. Eu não sei quantos dias ainda. Então, é 5N a quantidade de balas. Mas em seguida, tem uma outra informação de que se essa criança comesse 3 balas por dia, ela teria balas por mais 8 dias. 8 dias a mais. Então, se ela comer 3 balas, antes era 5, agora são 3. A quantidade de dias é a mesma quantidade, mas tem 8 dias a mais. N mais 8. E nas duas maneiras, ela acaba com o pacote. Então, eu posso dizer o seguinte, que 5 balas por dia dá na mesma que 3 vezes N mais 8. Se eu resolver essa equação, eu vou achar o valor de N, que é a quantidade de dias, tá? Para achar a quantidade de dias, eu vou aplicar a propriedade distributiva e vai ficar 3 vezes N e 3 vezes 8, tá? Os 3N vêm para o lado esquerdo, 2N igual a 24. E N igual a 12. Nós estamos falando, então, que são 12 dias que essa criança vai comer 5 balas. Opa, se são 12 dias comendo 5 balas, esse pacote de balas tem 60 balas. Agora vamos para a última parte do enunciado. Se essa criança comer somente 2 por dia, quanto tempo vai durar? São 60 balas. 2 balas por dia? 30 dias. Vamos para a próxima questão. Uma pessoa comprou determinado número de caixas para empacotar livros que serão doados. Irá colocar em cada caixa o mesmo número de livros. Se forem colocados 25 livros em cada caixa, 4 livros ficarão de fora. Mas se forem colocados 22 livros em cada caixa, será necessário comprar mais uma caixa. E desse modo, todos os livros ficarão empacotados. O número total de livros que serão doados é... Bom, você pode tentar resolver por tentativa. Eu vou usar a álgebra, ou seja, eu vou usar a equação para resolver. Mas dá para ser por tentativa, não tem problema nenhum. Uma pessoa comprou determinado número de caixas, não sei quantas são, para empacotar os livros que serão doados. E todas as caixas não têm a mesma quantidade de livros, tudo bem. Se colocar 25 livros em cada caixa, 4 livros ficarão fora. Então, a quantidade de livros que essa pessoa tem é 25
vezes a quantidade de caixas mais 4. Pensa comigo. A pessoa compra uma certa quantidade de caixas, compra 2 caixas, por exemplo, tá? 2. Ela coloca 25 livros em cada caixa, já dá 50, e 4 ficam de fora. Então, ela tem 54 livros, tá? Então, X é a quantidade de caixas que a pessoa comprou, e 25 é a quantidade de livros em cada caixa. Agora, também existe a possibilidade de colocar 22 livros em cada caixa. Com 22 livros em cada caixa, ao final das contas, o que ele conclui? Que se colocar 22 livros em cada caixa, será necessário comprar mais uma caixa e não X caixas. Se ele compra X, mais uma caixa é X mais uma caixa. Então, os livros são 22 livros em cada caixa. Ótimo. Mas qual é a quantidade? Era X, mas agora ele está dizendo que tem que comprar mais uma. Então, 22 vezes X mais 1. Se resolver essa equação, eu descubro X. E o que é X? X é quantidade de caixas. Para resolver, propriedade distributiva ali, tá? Não aplica a propriedade. Então, vai ficar assim, ó. 22 vezes X, 22x. E 22 vezes 1, 22. Esse 22 vem pro lado esquerdo. Não pode esquecer de sinal e tal, então vai ficar 3x, e esse 4 vai para o lado direito. Não pode esquecer de inverter o sinal dele lá. Então, 3x é igual a 18, e x divide tudo por 3, 6. 6 é a quantidade de caixas. Se ele quer saber a quantidade de livros que serão doados. Quantidade de livros é ou 25x mais 4, né? Ou 22x mais 22. Ou 22 vezes x mais 1, né? Que tanto faz. Então, eu vou pegar esse x e vou substituir. Vai ficar 25 vezes 6 mais 4. Essa é a quantidade de livros. Então, vai dar 150 mais 4. Portanto, 154. Vamos para a próxima questão.